já no fim da reunião, quase a terminar o atendimento, comunica-se o espírito de uma criança, de uma criancinha, que diz assim, vocês sabem que a reunião mediúnica é organizada, estando o médium, que recebe a entidade, o doutrinador e esteios. São pessoas que, orando, vibram para ajudar ali a vibração da reunião. Então, eu incorporei o espírito e o espírito falou por mim para a doutrinadora, que é uma irmã nossa, também brasileira. E ele disse-lhe assim, estou aqui para te pedir que digas à minha vovó que eu já estou na barriguinha da mamã. E a doutrinadora achou muita piada e disse, ai sim, e quem é a tua vovó? E ele fez assim, e ela? E ela perguntou assim, e tu vais ser um menino ou uma menina? E ele respondeu, um menino. Pronto, entretanto, eu saí do transe, encerrou-se o trabalho, e ela, assim, muito querida, a companheira, as companheiras, que giro, olha, comunicou-se aqui uma entidade e disse, porque eu sou inconsciente, eu não fico com registro nenhum das comunicações. Então, elas disseram, olha, comunicou-se um espírito e ele disse que ia ser, nós dizermos à vovó, e apontou para si, que já estava na barriguinha da mamã. Aí eu fiquei extremamente emocionada com aquela situação, mas silenciei. Os trabalhos decorreram durante todo o dia. Eu mantive o telemóvel desligado, porque era fluidoterapia e outro atendimento fraterno. Eram cerca de 10 horas da noite, terminaram os trabalhos, eu fui ligar o meu telemóvel. Então, estava uma mensagem que dizia assim, vovó, é só para te dizer que eu já estou na barriguinha da mamã. Essa mensagem, escrita pela minha filha, mas com tanta coisa, tanta forma de dizer, ela repetiu exatamente, sem saber de nada, porque eu não lhe transmiti sequer a comunicação que tinha recebido de manhã, e ela escreve exatamente a mesma coisa que pela manhã ele tinha dito na comunicação. Então, é uma história que eu guardo. Entretanto, pronto, fiquei muito contente. Agora, ele tinha afirmado, e com toda a certeza, que ia ser um rapaz. Vamos aguardar a ver se é ou não. Na hora certa, lá vem a ecografia, era um rapazinho mesmo. E hoje está aqui conosco. Não sei para onde é que ele foi. Está ali atrás. Então vamos passar um pequeno videozinho só para ilustrar o acontecimento e passar.
Eu passo agora. O que é que se passou aqui? Ajudem-me lá que eu não estou meio baralhado com isto. O que é que aconteceu ali? Comunicação dos espíritos. Os espíritos comunicam-se, não tínhamos dúvidas nenhumas. A comunicação entre os dois planos, o plano material e o plano imaterial, ou o plano espiritual, é algo tão antigo que remonta às mais recuadas civilizações. Sempre os espíritos se manifestaram ao longo de todas as eras. Mas foi apenas a nossa doutrina, a doutrina dos espíritos, foi ela, ou é ela, a responsável pela comprovação destas comunicações. Comprovações científicas, não é 31 de boca. Comprovarmos cientificamente, precisamente, estas comunicações entre o plano físico e o mundo dos espíritos. As criaturas, em geral, ainda não perceberam, sobretudo aqueles que estão completamente longe da doutrina dos espíritos, ainda não compreendem muito bem esta realidade. Mas temos a certeza que, com o passar dos tempos, a humanidade vai reconhecer este papel, o papel do espiritismo, na evolução do contacto com os espíritos. A pouco e pouco, paulatinamente, vamos caminhando, porque é um instrumento de grande importância. Os espíritos sabem muito. Estamos a falar dos espíritos elevados. Têm muitos conhecimentos e eles podem, através desses conhecimentos, ajudarem-nos, comunicando o que eles já sabem. O que acontecerá um dia mais tarde connosco, que viremos comunicar também o que sabemos, na tentativa de ajudarmos a humanidade. Assim abrem-se novas perspectivas para o mundo, novas formas, novos instrumentos de interação entre os dois planos. E isso vai contribuir para que muitas descobertas, não só do passado, como do presente e do futuro, sejam efetuadas. Porque quando nós vemos o caso concreto da descoberta da penicilina, em que o Dr. Fleming esqueceu-se, entre aspas, da lamelazinha do microscópio em cima de um armário, e passado um tempo, lembrou-se, foi buscá-la e viu que aquilo que ele tinha isolado como um bacilo de Koch tinha uma auréola à volta de bolor e o bacilo estava morto. Isto foi casual, ele esqueceu-se. Não, foi a espiritualidade. Põe lá, esquece-te e depois um dia vai lá buscar e tu vais ver. E assim foi uma das maiores descobertas da humanidade, a descoberta da penicilina. Porque naquela altura a tuberculose matava. E matava muitíssimo mais do que matou o coronavírus ou qualquer outra maleita. Então, inúmeros benefícios para os cidadãos em todas as regiões do mundo podem acontecer. É necessário mudarmos um pouco a ideia de que isto é apenas e só uma crendice dos espíritas. Não, é uma realidade, é uma certeza. Somos inspirados por eles, sim. Os planos superiores inspiram-nos. Ao fim e ao cabo, a nossa doutrina, como é que nasceu? Não foram os espíritos que vieram comunicar aos médiuns de Kardec aquilo que é a nossa doutrina? Não foram eles? Então como é que nós vamos ter dúvidas de que a comunicação se realiza? A nossa doutrina é fruto da comunicação deles. Somos seres espirituais vivendo provisoriamente num corpo. Não é o contrário. Somos seres espirituais e, como seres espirituais, estamos em contacto constante com o mundo espiritual. Como é que fazemos este contacto? Quem é que fica no meio dos dois mundos? Os médiuns. Todo aquele que tenha a capacidade mediúnica. Todo ele. Coloca-nos em posição de recebermos o mundo espiritual. Então, tenhamos a certeza que as comunicações dos espíritos superiores vão levar a nossa humanidade a uma revolução muito grande, sobretudo na área do conhecimento.
Aguardemos tranquilos. E agora vou relatar o segundo caso. E nós escolhemos esta palestra sobretudo para levar às pessoas o quanto é importante nós termos atenção não só à nossa capacidade mediúnica, mas também à das nossas crianças. Porque às vezes os pais não prestam atenção à sensibilidade mediúnica das crianças, e isso pode ser muito difícil e até sofrido para as crianças. Eu falo por mim, porque eu sou médium desde que nasci mesmo, e porque fui sempre estranha, assim, aconteciam assim, umas coisas sempre muito estranhas, dei muito trabalho aos meus pais, e realmente, durante muito tempo, nós não sabíamos o que é que se passava. Os meus pais não sabiam o que é que se passava. E era engraçado que eu via os espíritos, à noite, quando eu tinha medo de respirar. Eu às vezes suspendia a respiração com tanto medo, porque via espíritos levitarem, alguns de cabeça para baixo. Mas tinha medo de contar aos meus pais, porque eles podiam não acreditar e sei lá, e acharem que eu estava a mentir e castigarem-me. Não que o meu pai ou a minha mãe fossem assim castigadores ou de andar a bater, nada disso. Mas havia aquele respeito, aquela coisa. Então, eu vivenciava muita coisa no meu silêncio. Só que às vezes era de tal maneira que no liceu acabava por desmaiar, no liceu, os professores terem que me vir trazer a casa. Lembro-me perfeitamente de estar deitada na cama com a minha mãe, meu pai, os meus irmãos e o médico, e eu aqui assim mais ou menos a ver aquilo tudo, e a não conseguir voltar para o corpo, a não ter força, e assim uma série de coisas. A perceber, isto era horrível, a perceber que a pessoa estava a mentir, os adultos. Imagina uma criança e dizer assim, olha, ele está a mentir ou ela está a mentir. Não, os pais não permitiam isso, não é? Então eu sentia aquelas coisas todas e vivia com este tipo de coisas com muita dificuldade, até me tornar adulta, até as coisas se complicarem ainda mais e ter que recorrer aonde? A um centro espírita. A um médium, a uma pessoa igual a mim, que eu quando olhei nos olhos dele, nunca tinha visto o senhor, e quando olhei nos olhos dele, eu pensei assim, com ele eu posso falar tudo, porque ele entende o que eu lhe vou dizer. Vejam que coisa engraçada. Com as outras pessoas eu não podia falar, porque as pessoas não iam entender a minha problemática, mas com aquele homem que eu estava a ver pela primeira vez, olhando nos olhos dele, eu senti, com este sim, com este eu posso falar, ele vai entender tudo. E foi ele que me ajudou realmente a encontrar o meu equilíbrio, que nessa altura não, eu perdi, passei por momentos complicados. Graças a Deus que fui ter a ele, que ele me ajudou a recuperar rapidamente. Entrei então na doutrina espírita, desejo-lhe a ele o melhor bem do mundo, tudo de melhor para ele, porque ele foi uma pessoa muito importante na minha vida, muito importante. Médium também, com uma série de faculdades mediúnicas, características mediúnicas, e foi muito bom ele ter aparecido no meu caminho. Agora vou relatar uma outra situação que se passou com uma companheira nossa aqui no centro. Ela é assim muito bem disposta, muito brincalhona, e chega ao centro e entre um atendimento e o outro, ela vem, deita a cabeça assim para fora, para dentro do gabinete e diz assim, olá.
veio cumprimentar. Nesse dia, ela chegou e, como hábito, fez isso. Meteu assim a cabeça. Olá, irmã Leonor. E eu olhei para ela e senti qualquer coisa. E disse assim, o que é que se passa consigo? O que é que você tem ou o que é que se passa? E ela respondeu, que eu saiba nada. E eu disse, vá chamar o doutor David e venha aqui ao gabinete com ele. E disse, David, olha bem nos olhos dela e vê o que é que se passa. Ele foi com ela, analisar tudo direitinho, e logo de imediato a chamada de atenção e reencaminhá-la para o hospital. Ela estava com um problema a nível do cérebro, felizmente não era maligno, foi tratada, está entre nós, graças a Deus, saudável. E eu pergunto, como é que é isto? A gente olha para as pessoas e vê o quê? Só não disse o nome, porque ela está cá. Respeito. Isto chama-se intuição. Nós todos, as criaturas humanas, temos a mediunidade intuitiva. Claro que uns mais, outros menos, mais ostensividade, menos ostensividade, mas não há nenhum de nós que não tenha intuições. Estamos a pensar em alhos e surgem bugalhos, ou estamos a pensar em bugalhos e surgem alhos, alguma coisa vem e é externa a nós. Foi concretamente o que se passou. Ora, possuindo nós esta faculdade, chamada intuição, e o que ela é? A intuição é a manifestação do nosso próprio ser. É a porta de entrada e saída para o universo. É assim que nós vamos e regressamos através dela, recebendo e participando com as energias que nos rodeiam constantemente. Estas energias podem ser boas e podem ser más. A intuição não é uma faculdade racional, não é nada do cérebro. A intuição é uma sensibilidade, é um sentimento. É através dela que sentimos o que devemos ou não fazer. E não é um sentir vulgar. São os reais sentimentos que emanam do nosso espírito, tocando-nos de dentro para fora e dilatando a nossa visão existencial. Por isso, a Leonor viu. Havia ali qualquer coisa que, de outro jeito, se não fosse a própria intuição bem desperta, não teria visto. Ora, este olhar do espírito constitui a verdadeira visão do ser humano. Não são os nossos olhos. Os olhos do corpo veem muito pouco. Se nós olharmos para esta parede, vemos o que está do lado de lá. Mas a nossa visão espiritual vê. Não há paredes, não há vedações, não há obstáculos materiais. A visão espiritual e pode ir muito longe, pode ir buscar essas imagens a locais muito longínquos. São os nossos sentidos interiores. Poderíamos dizer que é um sexto sentido, se quisermos. Em alguns isto manifesta-se por meio de pressentimentos ou até advertências. Não faças, não vás, não digas, e na grande maioria das vezes nós ignoramos isso. Todo o ser humano possui esta faculdade dentro de si. É isso que nos faz ser criaturas espirituais. Se não utilizamos a intuição, nós permaneceremos aprisionados dentro de nós e assim não conseguimos sentir a vida. Que pena. A compreensão de uma coisa está no modo como a sentimos. Se não compreendermos uma coisa, ou aliás, se não a sentirmos, muitas vezes não a compreendemos. Quando o íntimo da pessoa se sente satisfeito com a resposta que encontrou, é porque o processo de aprendizado se deu. Já aprendeu. Isso comprova que o cérebro é apenas um órgão que faz parte do corpo. Mas para além dele, existe a vida espiritual, que contém os fundamentos de toda
a nossa existência. Todas as nossas vivências, reencarnações, existências, portanto, estão registadas no nosso espírito. Nos dias atuais, seria tão bom se a ciência, a filosofia, a arte, a política, a religião utilizassem a sensibilidade espiritual, porque ela existe dentro de todo o ser humano, só que, como já dissemos, ainda é muito pouco notada por muitos, e é uma pena. O conhecimento torna-se realmente vazio quando não dispõe dos toques do espírito, quando é só conhecimento por conhecimento. Ora, a intuição tem a sua forma concreta de manifestação. Aqui, no caso narrado, foi o caso. Concretamente, a intuição funcionou, aconselhou na hora certa. Obrigada, Graça. Eu não quis dizer o nome porque tentamos privar sempre o nome das pessoas. Então, vou contar aqui o terceiro caso, que aconteceu uma única vez aqui no centro, não voltou a acontecer, mas na minha vida, durante a minha vida, algumas vezes aconteceu. Uma, lembro-me que era muito jovem, devia ter os meus 11, 12 anos. Eu estudei no Colégio de Freiras, de São José do Coloni, lá em Angola, e saindo das aulas, vinha para casa. Naquele dia, por acaso, vim a pé, porque em geral estava o carro à minha espera para me levar para casa, mas naquele dia vim a pé. E, a dada altura, eu sentia assim uma vontade, uma coisa, um desejo incrível de comer uma coisa doce. E em sintonia com esta vontade, olhei para o chão e vi, não sei se vocês se lembram, antigamente havia uns quadradinhos de açúcar, assim umas branquinhos. E eu olhei, parecia-me um quadradinho desses de açúcar. Eu não sei o que é que eu comi, eu sei que apanhei do chão, meti na boca e comi. Então, na altura, não percebi o que é que tinha feito, só pensei assim, se o meu pai e a minha mãe soubessem que eu tinha feito isso, eu ia apanhar um raspanete. Hoje entendo que alguma coisa estaria em falta no meu organismo e que os espíritos materializaram para eu poder absorver aquilo, porque aquela vontade, aquele desejo em sintonia com o olhar para o chão e estar lá, aquilo era muito docinho, era doce. E outra vez, já cá em Portugal, porque por causa da guerra nós viemos para Portugal, a minha filha mais velha também nasceu lá, veio bebê, e no princípio a vida foi um pouquinho complicada, mais difícil. E a minha filha começou a ter um problema a nível ali da bexiga. Então, ela pequenina, com 3 aninhos, nós levávamos aqui a Coimbra aos melhores especialistas. E o dinheiro era muito pouco. Eu lembro-me que nesse dia tomámos o pequeno almoço e eu estava preocupada. Pensei assim, e agora? Hoje já eram 15 ou 17 e o dinheiro era muito pouco até ao final do mês. E estava com aquela preocupação. Pronto, mas o marido saiu para o trabalho, eu na altura ainda não trabalhava e acabámos de tomar o pequeno almoço, fui sacudir a toalha da mesa, nós morávamos no primeiro andar, eu fui sacudir na janela da cozinha. Por baixo havia assim um canteirinho com plantas, frente à janela do resto do chão. Eu vou sacudir a toalha e tenho aquela coisa assim de olhar para baixo.
Conforme eu olho, o que é que eu vejo? Notas pousadas sobre as plantas. E eu, ai, tanto dinheiro ali. Mas deve ser dinheiro daquelas notas que as crianças de brincar. Mas mesmo assim, lá está o que os espíritos nos impulsionam. Eu vou, ponho a toalha outra vez em cima da mesa e deixo a escada para ir lá ver que dinheiro era aquele. Meus irmãos, era dinheiro verdadeiro. Eram notas de dinheiro verdadeiro, não era de brincar. Eu apanhei as notas todas, trouxe para casa e pensei assim, como é que isto foi parar ali? Quem é que pôs ali? Fiquei a pensar. Entretanto, o Fernando chegou a casa à hora do almoço e eu fui-lhe mostrar a minha renda. E ele vai assim, onde é que tu arranjaste esse dinheiro? E eu, muito naturalmente, contei-lhe. Olha, foi isto assim, assim, assim. E ele, vai contar essa a outro. E eu, Fernando, é verdade, amor. Foi isto assim, assim, assim. E ele, está bem, está bem. E eu fiquei triste. Pensei, então eu estou a contar a verdade ao meu marido e ele não acredita em mim. Fiquei mesmo triste, porque o que é que passaria lá na cabeça dele? Bem, mas, entretanto, eu guardei o dinheiro sem mexer, porque podia ser ali de algum vizinho e vir pedir, e eu entregava. Mas fiquei com aquela tristeza, agora não acredita em mim. Pronto, no dia seguinte, ou passado 2 dias, acontece exatamente a mesma coisa e ele estava em casa. Então, quando eu fui sacudir a toalha e vejo lá o dinheiro outra vez, eu chamei, Fernando, anda cá. Olha para ali, vê o que é que está lá embaixo. E ele, é dinheiro. É dinheiro, quem foi que pôs? Agora tu acreditas? Descemos os dois a escada e fomos lá apanhar o dinheiro. Então, aquele dinheiro ajudou-nos. Ninguém veio reclamar até hoje. Eu já contei esta história, eu costumo contar. Nunca ninguém veio pedir o dinheiro nem reclamar. E aquele dinheiro foi-nos tão importante, mas tão importante naquele momento de tanta falta. Então, estas situações aconteceram na minha vida, mas aqui no centro, até hoje, fora cheiros e assim, o que eu vou relatar aconteceu só uma vez e não voltou a acontecer. Então, foi aqui nesta sala que aconteceu. Nós costumamos fazer a palestra, depois da palestra há aqueles 15 minutos de perguntas e respostas, depois há o momento do passe coletivo, posicionam-se os passistas, irradiamos o passe, pede-se a magnetização das águas, todo esse trabalho. E depois de tudo isto, em geral, não é uma coisa que seja feita sempre ou que aconteça sempre, mas muitas vezes o mentor espiritual comunica-se após esse trabalho. Nesse dia, o mentor incorpora e levanto-me, e a mensagem é dada comigo a caminhar pela sala. Mas a coisa curiosa é que ele foi segurando a mão de algumas pessoas que estavam presentes na sala e ele pegava na mão da pessoa, colocava a minha mão, que naquele momento era dele, e quando tirava a mão, ficava na mão da pessoa uma folha de roseira natural com uma palavra escrita. As palavras que estavam escritas na folha tinham a ver com a problemática que estava no momento
com a pessoa. Lembro-me perfeitamente, e a irmã Isabel está aqui também, que fixa sempre muito bem as coisas, que estava presente uma irmã ali, assim, naquela zona, uma irmã que tinha vindo ali da zona de Lisboa, não era? Fátima. E veio trazida por uma senhora que frequentava, por uma irmã que frequentava aqui a casa, e trouxe-a porque ela havia perdido o filho há uns meses, há pouco tempo, e estava num desgosto profundo. Essa irmã recebeu uma das folhas com a mensagem escrita. Ela diz, depois contou, quando pus a minha mão, que era o mentor que estava a controlar o meu corpo, que ela sentiu, diz que parecia que a folha tinha vida. Ela até se assustou, acho que até deixou cair a folha. E houve, acho que 3 ou 4 situações onde ele deixou a folha. Deixou na mão, estava um casalinho sentado ali onde estão aqueles nossos irmãos, lá atrás encostados à parede, que eram namoradinhos. E foi-lhes deixado também uma folhinha na mão, e estava escrito amor. Eles, na altura, eram estudantes e eram namorados, depois foram para fora do país, hoje estão fora do país, casaram, já têm um filhinho, que também lhes estava a ser difícil engravidar, vieram de férias cá, fizeram alguns tratamentos, acho que um só, de fluidoterapia aqui presencial, mas fizemos depois online a fluidoterapia. Ela engravidou e teve um bebezinho muito, muito fofinho. Eles guardaram a folha, mandaram encaixilhar e hoje vou-vos mostrar. A folha da roseira, a palavra escrita e encaixilhada, porque para eles consideram que é uma preciosidade, uma mensagem vinda para eles. Ora, antes de entrar na explicação da questão, só dizer-vos que já fui muitas vezes ao local do dinheiro, mas nunca mais lá esteve nada. Nunca mais. Nunca mais merecemos essa graça divina. Ora, esta questão da folhinha, do quadradinho da coisa doce, o dinheiro, são materializações. A materialização é um fenómeno mediúnico, no qual um espírito desencarnado torna real um objeto ou um espírito mesmo. Ele fica visível e tangível. Não só se vê, como se pode tocar. Há uma diferença entre aparição e materialização. Uma aparição só é vista por quem tenha mediunidade de vidência ou de clarividência. Porque videntes, se não formos cegos, todos somos. Se tiver clarividência, vê o espírito que faz a aparição. Se for uma materialização, não precisamos de ter mediunidade de clarividência para ver. Todos veem. Podemos tocar, podemos palpar, podemos sentir a realidade, seja do espírito, seja do objeto. É um fenómeno de efeitos físicos. Kardec chamou-lhes aparições tangíveis, palpáveis. Foi o espiritismo que mais investigou, documentou e analisou as materializações de objetos e de espíritos. Esses fenómenos foram estudados e atraíram a atenção de grandes cientistas do século XIX e do século XX. Grandes homens de ciência. Alguns consideram, inclusivamente, o próprio espiritismo como uma nova linha da ciência. A ciência do espírito. Em grande parte dos casos,
as materializações utilizam-se do ectoplasma dos médiuns. Essa substância é uma espécie de fluido viscoso que sai de dentro do corpo do médium por meio de todos os orifícios corporais. Na época Kardec, médicos, cientistas pesquisaram exaustivamente esta realidade. E o curioso é que esses grandes homens de ciência foram estudar isto para comprovar que havia fraude nas manifestações. Mas em face dos factos, convenceram-se e atestaram que aquilo era uma realidade. Tudo no universo possui energia, porque o universo é composto por diversos tipos de fluidos, de vibrações, e essas vibrações em muitas intensidades. Se eu disser que esta mesa é energia, eu não estou a mentir. Mas é uma energia tão densa, que se torna palpável. É isso que os espíritos fazem. Tornam-se de tal maneira densos que se podem ver e se podem apalpar. Século XIX, professor Williams Crookes, durante mais de 2 anos, todas as quartas-feiras, assistia à materialização de um espírito, Katie King, que através de uma mediunidade superior de Florence Cook, uma grande médium, ela tinha a possibilidade de se materializar para que o professor fizesse com ela as experiências que entendesse, porque ela dizia que essa era a sua missão. Como espírito, tinha assumido essa missão e estava para cumprir. Então foi, em relação a esse espírito, foi vista ou sentida a pulsação, os batimentos cardíacos, a respiração pulmonar. E o professor, durante 2 longos anos, assistindo em sessões sólidas e honestas, com grandes personalidades assistindo, que assinavam as atas no fim dos trabalhos, para que não restassem dúvidas, e ao fim desse tempo, quando o espírito disse que não voltaria mais, tinha cumprido a sua missão, pediu uma tesoura. E com a tesoura cortou uma madeixa de cabelo louro que entregou ao professor Williams Crookes. Essa madeixa existe e pode ser vista pelo público na Sociedade Dialética de Londres, já que Williams Crookes era cavaleiro do Reino de Inglaterra. Não ganhou nenhum prémio Nobel, ainda hoje não se sabe porquê. Porque descobriu coisas extraordinárias. O raio catódico, por exemplo, que depois deu lugar à lâmpada catódica, que se não fosse ela não tínhamos computadores, não tínhamos televisões. Descobriu o 4º estado da matéria, o estado radiante. Descobriu uma substância nova, o tálio, e muitas outras coisas. Pois esta alma, sem medo nenhum nem preconceito, mas sobretudo sem medo da Academia das Ciências Inglesa, apresentou, documentou tudo aquilo que se passou nessas sessões de materialização. É a partir daqui que nós podemos entender que as energias podem ser controladas pelos espíritos. E o controle é de tal maneira bem feito que isso torna possível as suas manifestações em presença. Fica assim, percebendo nós que no mundo tudo é energético, perceber como é que os espíritos têm o poder de materialização. Eles aproveitam todos esses fluidos para efetuar o fenómeno de forma que possa ser percebido pelos encarnados. Sobre a materialização dos espíritos, o espírito André Luiz esclarece o seguinte: trata-se de serviço de elevada responsabilidade, porquanto, além de exigir todas as possibilidades do aparelho mediúnico, existe tudo muito do médium,
há que movimentar todos os elementos de colaboração dos companheiros encarnados, não é só do médium, daí a Leonor ter falado há bocado nos médiuns de suporte, de esteio, que são muito importantes, presentes às reuniões destinadas a esse fim. E olhem aqui, André Luís diz mais. Acontece, porém, que são muito raros os companheiros encarnados dispostos às condições espirituais que semelhantes trabalhos exigem. Uma alimentação cuidada, uma vida moral impoluta, calma, tranquilidade, serenidade. Mas, sobretudo, na questão da alimentação. Abstenção completa de álcool, bebidas alcoólicas, uma vida muito regrada. E isso, convenhamos, nem todos estão para isso. Agora vou relatar um caso que há aqui irmãos connosco que testemunharam isto. Foi uma coisa que nos tocou muito a todos. Então, chega um dia ao Centro Espírita em Sandelgas, um casal e uma menina que tinha 9 aninhos, isso que era sua filha. No atendimento revelaram a doença grave que a menina tinha, um cancro na medula. De imediato a minha intuição, recebia por intuição que ela iria partir. Mas mesmo assim eu ofereci ela vir fazer a fluidoterapia. Foi logo aceito pelos pais, que começaram a trazê-la todas as semanas, até que, por ordem médica, deu entrada no hospital, tendo ficado internada e por pouco tempo, pois aconteceu o desencarne. Nesse período em que ela estava internada no hospital, pedia muitas vezes aos pais para a trazerem à irmã Leonor, pois ali desapareciam-lhe as dores. Desencarna e seus pais continuam a vir ao centro lá a Sandelgas. E várias vezes, umas 3 ou 4 vezes, receberam comunicação da menina em sessão pública. Ela escrevia, ela fazia os desenhinhos, mandava mensagens para os pais. Na última comunicação que aconteceu, ela falou e disse aos pais que não ficassem tristes, porque não ia demorar muito tempo, ela iria estar outra vez perto deles, no colinho deles, porque ela ia renascer e ia voltar a ser filha deles. No final da sessão, as pessoas vão saindo, vêm cumprimentar, e eu vi o casal aproximar-se, mas muito tristes. E eu perguntei, então, o que é que se passa? E eles disseram assim, irmã Leonor, recebemos uma mensagem da nossa filha a dizer que ia ser nossa filha outra vez. E eu disse, então, e vocês não estão contentes? Irmã Leonor, não pode ser, é impossível. É impossível? Então, porquê? Porque a minha mulher não pode ser mãe. Nós não podemos mais ser pais. A minha mulher não pode ser mãe. Eu não pode ser mãe. Mas isso, quem foi que vos disse? Os médicos, e há uns anos atrás, até um médium. Daí a menina já ter 9 anos e eles não terem mais filho nenhum. E eu assalta-me assim aquela vibração que às vezes se apodera de mim e digo assim, olhem, façam o que vocês devem fazer e deixem o resto entregue nas mãos de Deus, tal e qual assim. Bem, o tempo passou, eles continuaram a vir ao centro e isto passou, não sei bem quanto tempo, mas meses, talvez 1 ano ou mais, não foi, Isabel? E um dia, eles vêm, no final, assim, muito contentes os dois, no final da sessão. E eu, que lindos hoje então, está tudo bem? E ele está, irmã Leonor.
E eu percebi que eles tinham alguma coisa para contar. Eu, então, o que é que se passou? E vai ela assim, estou grávida. Eu, está, olha que bom. Então, estou grávida, irmã Leonor, fiquei grávida. Eu, ai, que bom, vem aí a nossa menina. Então, passou o tempo, o tempo para ela nascer, e ela nasceu uma menina mesmo. Chama-se Margarida Leonor. Hoje terá aqui 11 anos, 12. Temos aqui também uma comunicação dos espíritos seguida de reencarnação. É o que se chama este caso concreto. E percebermos que os nossos entes queridos não vão para tão longe assim. Às vezes estão bem mais perto do que a gente possa imaginar. Então, reencarnação é o processo pelo qual o espírito, estruturando um corpo físico, retorna periodicamente à vida material. Esse processo tem como objetivo vivenciar, vivermos, experimentarmos, aprendermos, auxiliando desse modo o espírito reencarnante a evoluir. É isso que nós vimos fazer pela reencarnação. Assim, o espírito inicia o processo de existência corporal na matéria. É um processo aberto, pois a trajetória pessoal do encarnado segue o exercício do seu livre-arbítrio. Olhem que coisa boa que Deus nos concede. Criou-nos enquanto espíritos, mas diz, sois livres, façam o que quiserem. Será assim ou não? Não podemos fazer o que queremos. A nossa vida não é uma opção constante. Ir, não ir, fazer, não fazer, dizer, não dizer. Estamos sempre a optar. É o nosso livre-arbítrio. Não há um destino, não há um caminho previamente traçado. Isso seria fatalismo, que nós os espíritas não acreditamos. No exercício do livre-arbítrio, o espírito encarnado vai construindo o seu equilíbrio ou a sua desarmonia. Fazemos o certo, estamos equilibrados. Fazemos o errado, desarmonizamos-nos. E isto de acordo com a maneira como nós enfrentamos as situações, como nós enfrentamos a própria vida. Então, vivenciando segundo a natureza dos nossos pensamentos, dos nossos atos, estamos ditando o que vai ser o nosso futuro. E o espírito, por pouco que faça, ou por muito que se desequilibre, ele, o espírito, sempre alcança algum progresso. Um progresso num ou em vários aspectos do seu ser. Sempre crescemos alguma coisa. O espírito encarnado traz o potencial de conhecimentos, de experiências adquiridas ao longo de toda a sua existência. A nossa Margarida Leonor vem com o conhecimento das experiências anteriores, como nós também temos. O que é que são as nossas tendências? Porquê é que gostamos mais disto ou daquilo? Porquê? São os nossos conhecimentos anteriores. São aquilo que lá atrás nos deu prazer ou aquilo que lá atrás nos deu aflição. Hoje sabemos isso. Enfrentamos contradições na reencarnação. Enfrentamos complicações, obstáculos, facilidades, algumas, gerindo encontros e desencontros, mas sempre de acordo com a nossa vontade. A doutrina espírita ensina a hipótese de que o processo reencarnatório envolve os conceitos de missão, provação, expiação e karma. Karma não no sentido das doutrinas hindus. Para o espiritismo, karma caracteriza a situação na qual o espírito está enfrentando os efeitos dos atos pretéritos. O que é que o Mestre Jesus nos ensinou?
deixando o exarado no Evangelho. O que semeardes, colhereis. O que lá atrás fizemos, estamos colhendo. Semeámos muito bem. Semeámos trigo, estamos colhendo pão. Semeámos muito mal. Semeámos cardos, estamos a colher picos. Ora, liberta-nos isto, este conhecimento, de qualquer ideia de castigo, de qualquer ideia de punição e até mesmo de recompensas de Deus. Deus não pune, Deus não castiga, Deus não recompensa. Tudo é efeito daquilo que eu fiz. Para gerir aquilo que eu faço, Deus instituiu as suas leis. As leis divinas, as leis sagradas. Tudo é consequência de uma dessas leis. Lei de causa e efeito. Lei de ação e reação. Este é o último caso que... Este é o último. Então, era uma senhora de 60 e poucos anos e que tinha um desejo imenso de ser avó. Procura-me uma altura no centro, no atendimento fraterno. Irmã Leonor, venho pedir ajuda, pois desejei tanto ser avó. Hoje tenho uma netinha de 3 meses, mas algo estranho se passa, pois quando pego nela ao colo ou me aproximo dela, começa a chorar desesperadamente. Eu estou a ficar doente, triste com esta situação. Por favor, ajude-me. Fiquei tocada pela situação e enorme tristeza desta senhora. Comecei então a orientar o que ela deveria fazer para encontrarmos ajuda. Frequentar as palestras, receber o passe. E qual não é o meu espanto, vejo sobre o ombro direito da senhora um espírito altamente nervoso e raivoso. Percebi de imediato quem provocava a situação. Foi canalizada o processo para a reunião mediúnica, atendido durante várias semanas, cumprida todas as orientações e, passado pouco tempo, esta irmã volta ao atendimento para agradecer, pois tudo estava ultrapassado. Ela cumpriu com tudo direitinho, começou a vir ao passe, a assistir às palestras, até ao estudo. Foi canalizado para a reunião mediúnica o processo para ser atendido, onde o espírito se manifestou. Na altura, eu não lhe contei o que é que se passava. Dei só as orientações, vi o espírito, mas não lhe disse nada. E não disse porquê. Porque ela era uma senhora católica e não percebia nada dos espíritos, nem veio naquele momento de aflição, mas a senhora não entendia nada. Então, eu não lhe disse, na altura, olha, estou aí a ver um espírito ao seu lado. Não. Eu silenciei, percebi tudo o que estava a acontecer, a forma como haveria de ajudar, mas não lhe revelei para não a assustar. Entretanto, a senhora continuou sempre a vir ao estudo e a assistir às palestras e tudo isso. Mais ou menos, passado um ano e tal, ela vem novamente ao atendimento para me dizer o seguinte: abençoada a hora que entrei no centro espírita. Este ano aprendi mais do que em 60 anos que frequentei a Igreja Católica. Agora já tinha um outro conhecimento, um outro entendimento das coisas, já estava mais segura, mais tranquila, e foi então que eu lhe contei o que é que se passava, porque que a neta chorava quando ela se aproximava. Um espírito cobrador de uma vida anterior
vingava-se dela, fazendo chorar a menina quando ela se aproximava da neta que tanto amava. Ele havia sido ajudado nas reuniões mediúnicas, compreendendo que não deveria permanecer causando tal situação, pois que assim também ele não era feliz. E todos merecemos ser felizes. Então, ele foi doutrinado nas reuniões mediúnicas, conversámos com ele foi entendendo as coisas, tornando-se mais lúcido e desligou-se daquela vingança que ele queria provocar. Por outro lado, ela vindo ao estudo, frequentando as palestras, recebendo o passe, ela também ficou mais lúcida, muito mais esclarecida, o comportamento dela modificou para melhor e a situação resolveu-se. Mas vejam bem como o mal que a gente causa depois se vem refletir em algum momento, se não for nesta vida, é na próxima. Há a tal cobrança que resulta sempre na nossa melhoria, porque as dificuldades trabalham o quê? O nosso refinamento, o nosso melhoramento. Aprendermos a ser mais pacientes, mais confiantes, mais tolerantes, mais amorosas, enfim, todas essas coisas. Então, o que a doutrina espírita nos traz relativamente de bom para nós é ensinar-nos o que nós e como nós devemos fazer no nosso dia-a-dia. Porque realmente a vingança, o ódio, a inveja, não nos leva a lado nenhum. Nós somos todos, seres importantíssimos, criados por Deus. Vocês já viram, nós estamos aqui cerca de quê? 80 pessoas, por aí, não sei. Não há dois iguais. Nem os gêmeos são absolutamente iguais. Então, nós somos peças únicas. Todos temos valor, todos temos o nosso valor, todos temos a nossa beleza. Eu não tenho o direito de ferir, magoar ninguém, eu não tenho o direito de me sentir mais do que ninguém, porque não sou. E mais, eu preciso respeitar todos, respeitar, amar e cuidar, porque todos me pertencem um bocadinho. Todos vocês que estão aqui me pertencem um bocadinho. E eu vos pertenço a vós também. Não é tão lindo isto? Então vamos passar um videozinho só para... E depois o irmão Fernando. Então, vale a pena a gente evoluir, aprender e aplicar na nossa evolução. O que é que será isto? Influência dos espíritos.
Para admitirmos esta influência, só é necessário aceitar a ideia de que os espíritos existem e sobrevivem à morte do corpo físico. A principal causa de dúvida relativa à existência dos espíritos é simplesmente a ignorância. A ignorância acerca da verdadeira natureza dos espíritos e do mundo espiritual. Na verdade, os espíritos exercem grande influência nos acontecimentos da vida. Allan Kardec, o codificador da nossa preciosa doutrina, preocupado com isto, colocou a pergunta 459 do Livro dos Espíritos nos seguintes termos: os espíritos influem sobre nossos pensamentos e as nossas ações? Olhem a resposta dos espíritos, nunca mais esqueçam. A esse respeito, sua influência é maior do que supondes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Olhem o ensino dos espíritos para nos orientarem. Então essa influência pode ser oculta, sutil, como era esta. Ele não se manifestava à senhora, mas estava junto dela. Ou até pode ser uma influência perfeitamente percebida. Podemos até perceber. E preocupado com este assunto, ainda Allan Kardec volta a perguntar aos guias da codificação: se os espíritos podem influenciar as nossas vidas, por que meios? Como é que eu posso neutralizar a influência dos maus espíritos? Aprendam também esta resposta. Ela é claríssima. Fazendo o bem. Quebrarmos a sintonia. Nós estamos em sintonia com os maus não nos atingem. Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Fé. Assim, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o domínio que eles pretendam tomar sobre vós. Então temos aqui a receita. Vamos pô-la em prática. Emmanuel, esse espírito benfeitor também, ele diz que esta influência de ocorrência comum resulta dos princípios da sintonia mental. Praticai o bem, fazei o bem, pensai bem, afastamo-nos. Diz Emmanuel, é no mundo mental que se processa o início de todos os trabalhos da comunhão de espírito a espírito. Então tudo começa na nossa mente, no nosso espírito. O Evangelho de Jesus está repleto de passagens onde se constata a influência dos espíritos. O Evangelho de Jesus não é um livro espírita, é um Evangelho comum. O Evangelho confirma esta verdade. Jesus libertava os possessos. Não está lá no Evangelho. E faz-nos dizer na oração dominical no Pai Nosso: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ensinos de Jesus. Se não cairmos em tentação, os espíritos inferiores não têm como chegar a nós.